Mas eu perguntei sobre a violência, o combate à violência. Aumento Qual de é penas. a política? Aumento de penas. A lei do feminicídio, apenas o aumento de pena é necessário para combater? Acima de tudo, aumento de pena. E como é que o senhor explica? Olha, Mas é uma discussão muito longa. Eu queria saber a opinião do senhor. Só deixar bem claro que eu discordo. O senhor considera que apenas o aumento de pena é necessário para combater? Acima de tudo, aumento de pena. E como é que o senhor explica o fato de ter aumentado a pena e de os feminicídios continuarem crescendo no país? Os homicídios como um todo, e homicídios contra a mulher, não aumentaram. Eu estou falando de feminicídio. Eu estou falando de mortes. Nós estamos falando de... Mas feminicídio, toda morte, né, em que a mulher é morta pela condição de ser mulher, é um feminicídio, não é um homicídio de mulher. Perfeito, mas eu preciso colocar a estatística de maneira clara. Homicídios como um todo contra a mulher diminuíram. Agora, e isso é um termo bom para a gente poder medir, violência contra a mulher dentro de casa, violência por, vamos dizer, algum tipo de motivação dessa natureza, o cara agrediu uma mulher por ser mulher. Hoje você tem uma métrica que não existia. Ela está aumentando e estamos trazendo luz para isso. Aumento de penas. Aumento de penas. Eu vou trabalhar com aumento de penas. Eu não vou trabalhar com critérios subjetivos, como aconteceu agora. Ah, não, você vai... uma discussão que pode ser tratada como misógina ser equiparada à injúria racial. Eu não vou trabalhar nesses termos. Não vou trabalhar porque traz uma subjetividade que não é bom nem para a relação homem-mulher, entre homens e mulheres de boa fé. Então o senhor é contra a criminalização da... A lei da misoginia? Sou contra. Sou profundamente contra essa lei. Eu quero aumento de penas, eu quero lei e ordem. Agora, o senhor falou que vai trabalhar principalmente com o aumento de pena. Quando a gente fala em aumento de pena, pré-candidato, a gente fala de uma situação em que a mulher já foi assassinada, ela já foi exterminada, e ela já deixou órfãos, e deixou pais órfãos, irmãos órfãos e amigos órfãos. E antes disso, qual que é a sua proposta? O elemento que tem o maior poder de dissuasão para o cometimento de crime é justamente a certeza da punição. Perry Chiquida, estou falando agora política pública baseada em evidência. Perry Chiquida tem um estudo no Brasil que mostra que o cometimento de crime violento como um todo é dissuadido por, penas altas e 2, pela certeza da punição. Mas para o caso de feminicídios e de mulheres, não é essa a realidade, né? É um outro contexto social. Os especialistas falam muito sobre educação, né? De investir em educação. O senhor acha que isso é importante? Eu acho que a educação que conscientiza sobre o não cometimento de violência tem que sempre estar presente. Em termos de critérios objetivos. Isso combinado com delegacias para mulher que funcionem, um inquérito policial que funcione, punições muito duras, geram para o homem que vem a querer cometer um tipo de violência contra a mulher, no mínimo, um medo de assim cometer esse crime. E assim a gente tem um poder de dissuasão. As penas altas, a certeza da punição geram um efeito de dissuasão. E esse efeito de dissuasão vai ser sentido pelas pessoas. Não só no feminicídio, crimes contra mulheres, crimes de toda a natureza. Porque no fundo, o ofensor, às vezes você não vai conseguir convencer ele, se ele tem um status psicopático, ele tem uma perspectiva de mundo, que não tem correção. Às vezes não será educando ele apenas. Às vezes vai ser mostrando, olha meu amigo, se você fizer, você tá ferrado. E aí é isso, a força maior vai resolver isso. Porque esses homens, em geral, partem de um princípio de força maior, onde ele que estava numa relação de confiança com uma mulher, faz uso da força maior, força física maior dele, para ter uma relação abusiva. Ali, uma hora, você não vai conseguir só convencer ele. Ali você vai ter que partir para força maior. E aí você vai ver que ele não é corajoso, que a força maior, quando vem diante dele, ele vai fazer cálculo. Malandro, vagabundo dessa natureza, faz cálculo. A gente não pode esquecer desse ponto. Mas nos casos de feminicídios, o que a gente tem de depoimentos, inclusive de pessoas, de promotores e de juízas e juízes que trabalham, é de que quando o homem mata, ele não faz esse cálculo. Olha, mas é uma discussão muito longa. Eu queria saber a opinião do senhor. Só deixar bem claro que eu discordo e as políticas baseadas em evidência não só no Brasil, mas ao redor do mundo, elas vão na linha contrária. O poder de dissuasão por penas e certeza de punição, ele tem um efeito no mundo inteiro. Entendi. Eu queria saber a opinião do senhor agora sobre programas sociais, Bolsa Família, Farmácia Popular, Auxílio Gás, entre outros que existem hoje que estão em vigor no país. Pois bem, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Eu acredito que temos que ter políticas de assistência para pessoas em situação de vulnerabilidade e em locais que não há atividade econômica. E quando a gente roda, especialmente municípios pequenos, eu tive agora na Marcha dos Prefeitos falando sobre isso, municípios pequenos, em regiões distantes de grandes centros, em especial na região norte e nordeste, diante da ausência de atividade econômica, algumas pessoas para sobreviver vão precisar de um Bolsa Família, para ter acesso a um remédio vão precisar de uma farmácia popular. Isso é um dado da realidade. Dito isso, a partir do momento que a gente percebe que mais de 40% dos domicílios na região Nordeste estão no Bolsa Família, a gente percebe que o remédio começou a virar o veneno. E o remédio vira veneno no sentido de que não há um estímulo hoje do tomador de decisões, um prefeito, ou mesmo da parte do governo federal, em alterar essa realidade, que é aumento da atividade econômica. Eu quero, geração de frentes de trabalho nos municípios que têm baixa infraestrutura e que têm pessoas no Bolsa Família. Um rapaz ou uma moça
que vão lá no CRASP tirar o Bolsa Família, numa cidade, por exemplo, no interior do Maranhão, que não tem uma via de escoamento, as ruas ou as estradas estaduais que conectam elas com outros lugares para levar a produção da agricultura familiar, tudo esburacado, tudo de terra. Pois bem, vamos fazer uma frente de trabalho com essas pessoas, vou pagar um pouco a mais e vou chamar essas pessoas para participar dessa reconstrução de infraestrutura junto com o governo federal. Nós precisamos recriar nas pessoas a sensação e a ideia de que o trabalho as libertará de um modelo político hoje que é um modelo de exploração. Infelizmente, a gente tem um modelo político de exploração que mantém essas pessoas reféns de uma classe política que vive de apaniguados, gente pendurada na máquina pública e uma assistência que vem do governo federal. Então, a política nossa tem que ser, tenho que diminuir isso e aumentar a atividade econômica nos pequenos municípios. Isso terá um efeito muito grande na vida das pessoas e na autoestima das pessoas. E qual a sua avaliação sobre o fim da escala 6x1, então, falando de trabalho, né? A proposta do governo federal sobre isso é uma proposta hoje irresponsável. Irresponsável. O Brasil é um país que perde espaço nas cadeias globais de produção. A gente está falando de ter emprego de qualidade. Então você vai pegar uma fábrica que tem em Sorocaba, lá em São Paulo, que trabalha com a Gestamp, para dar nome, que produz e entrega aparelhos ligados à indústria automotiva para o mundo inteiro, vão perder as cadeias globais de produção, a gente vai perder emprego e vai se isolar. Pessoas que trabalham em pequenos restaurantes e pequenos serviços que não dispõem de um capital de giro, ainda mais um país com juros altos como o Brasil tá, não vão ter condição de arcar com isso. Essas pessoas, uma parte vão para a informalidade, outros o negócio vai fechar, especialmente os altamente sindicalizados. O governo não está se importando com isso, especialmente hoje numa trajetória de aumento de impostos sobre os negócios. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos flexibilizar o mercado de trabalho, aumentar a agenda de competitividade do Brasil. O que o senhor chama de flexibilizar o mercado de trabalho? As pessoas têm que ser mais autônomas para fazer contratações e demissões. E as relações de trabalho entre as partes... O senhor está falando de trabalho sem a CLT? Sim. Até porque negociação direta, empregado-patrão? Empregado e patrão, mantendo a existência de sindicatos e, na verdade, ampliando a existência de sindicatos para um modelo de competição entre sindicatos nas mesmas áreas de setores e regiões. Mas para quem não tem sindicato, não é sindicalizado? Eu acho que você está no país que você tem sindicato até para onde você não precisa. Hoje, desculpa, mas nós estamos vivendo um cenário de absurdo enfraquecimento dos sindicatos desde o governo Temer, aprofundado pelo governo Bolsonaro, pela gestão do governo Bolsonaro. Eu prefiro o enfraquecimento do sindicato que o enfraquecimento do emprego, porque o emprego formal... Mas então o senhor está entrando em contradição, não, o senhor acabou de dizer que tem sindicato de maneira alguma, de maneira alguma. Porque o que eu estou propondo não é um monopólio sindical como a gente tem nos setores. É uma competição de sindicatos no melhor atendimento das pessoas. Hoje o próprio sindicato não tem estímulo nenhum em fazer um atendimento de um acordo setorial que seja benéfico para haver contratação. Até porque as novas contratações não são CLT. O mundo do serviço no Brasil está contratando todo mundo por MEI. Se eu rodar aqui dentro, talvez no próprio Correio Brasilense, boa parte das pessoas sejam MEI. E não são empreendedores individuais. O MEI, no fundo, é um regime alternativo de contratação para fora além da CLT. Porque quem está contratando as pessoas hoje está contratando por MEI. E então, aí sem qualquer direito trabalhista. Mas, na prática, por isso nós precisamos de uma lei que entenda que o MEI, no fundo, não é um empreendedor individual, ele é uma pessoa que está trabalhando, e atendendo a demanda do empregador e do empregado de um regime mais flexível. O senhor defende, então, o fim da CLT? Olha, eu gostaria de chegar no horizonte que a CLT perca totalmente a função, porque era um modelo de contratação dos anos 40, uma realidade industrial de um mundo altamente verticalizado que já não existe mais. Hoje as pessoas constroem suas carreiras em múltiplas empresas, muitas pessoas se tornam empreendedores de si, e o mundo vai ficar agora com a inteligência artificial cada vez mais assim. Mas nós temos uma massa da população, candidato, que não tem toda essa formação e essa capacitação para gerenciar a própria carreira, e isso é uma realidade no país e na maioria da população. Eu não sei qual é a origem do senhor, mas e se o senhor, eu acredito que deve estar em contato com pessoas de realidades muito distintas nos rincões, no interior do Sim. país, e são pessoas que às vezes elas não sabem nem navegar na internet. Sim. Como é que o senhor acredita que essa massa da população vai conseguir gerir a própria carreira, se tornar um MEI, defender os seus direitos e manter e construir uma carreira e ter sucesso nessa carreira? Eu adorei essa pergunta. Porque se eu for nos rincões, como eu fui, eu não vi nenhum outro pré-candidato nos rincões, nem existe oportunidade de trabalhar para essa pessoa. Aí eu volto para a pergunta anterior que vocês me colocaram, vocês perguntaram Bolsa Família. Nos grandes centros urbanos em que há atividade de trabalho, essas pessoas que não são idiotas, uma pessoa mais pobre, mesmo sem formação, não é um imbecil. Ela toma decisões econômicas adequadas à realidade dela para ter o autossustento. Hoje você pega uma pessoa que é entregador, que vende produtos online, com baixíssima formação, e ele tira 6, 7, 8 mil reais por mês. Estou falando de pessoa de periferia de São Paulo. Estou falando do meu eleitor, que é o jovem. Esse jovem aprendeu a navegar nesse mundo. Primeiro porque ele não é um imbecil completo, ele é capaz de se defender.
Segundo, que isso não é tão complexo assim. E terceiro, que os países que concorrem conosco no mundo, que a gente não concorre com a Suécia, não concorre com a Inglaterra, a gente concorre com o Vietnã, a gente concorre com a Índia, a gente concorre com a China, tem regimes flexíveis. Então, se eles estão fazendo isso, está aumentando a renda e aumentando o emprego, nós temos que fazer a mesma coisa. Se a gente falasse, não, igual a Erika Hilton, que apareceu lá com um monte de umas empresárias lá, com franjinha, eu tô aqui, na minha empresa a escala é 3/4, porque na Inglaterra, não tem Inglaterra nenhuma. Deputado, houve uma redução da mudança da jornada de trabalho. Deputado, desculpa, pré-candidata. Houve uma mudança há cerca de 40 anos de redução da jornada de trabalho, né? E o país continuou se desenvolvendo. As pessoas continuaram com... Não continuou. Continuou, deputado. O senhor como pré-candidato está a par dos números e dos índices de desenvolvimento do país. O país cresceu muito, o país hoje é um expoente na América do Sul e é um expoente no mundo. Não é. Por que o senhor acha que a redução da escala 6/1 vai fazer um retrocesso e vai fazer a economia... Eu vou pedir para o nosso espectador acompanhar todos os gráficos de produtividade do Brasil perante o mundo. E o gráfico assustador. A produtividade é a quantidade de dinheiro que uma pessoa faz por hora de trabalho. O Brasil está estagnado. Nos últimos, justamente o exemplo que você usou foi bem feliz. Nos últimos 40 anos. Quando nós comparamos... Nós não estamos falando em produtividade, nós estamos falando em movimentação da economia, em geração de emprego, em melhoria da qualidade de vida, em inclusão, em retirada do país do mapa da fome. Mas então vou te explicar. A produtividade significa a quantidade de recursos gerado por hora por uma pessoa que trabalha. Então isso está linkado ao aumento de riqueza. Então é exatamente isso que nós estamos falando. Não é nenhuma coisa diferente, é exatamente isso. O papel do Brasil perante o resto do mundo diminuiu. E esse é um problema. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a vinda do senhor. Boa sorte para o senhor na sua campanha. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos.